Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos. Quero convidar vocês a compartilharmos a palavra do Senhor em Salmos 19. Salmos 119, desculpe. Salmos 119. Salmos 119, verso 92. Amém? Amém. Se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais esquecerei os teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois pertenço a ti, e busco os teus preceitos. A palavra do Senhor, ela é rica, poderosa, ela vem de encontro ao nosso coração. E o salmista aqui, ele relata que é exatamente o lugar onde ele encontra prazer é na palavra do Senhor. As coisas estão difíceis e complicadas, é na palavra do Senhor que ele encontra o refúgio, o prazer, a segurança. E ele dá um testemunho muito importante, quando ele diz que o sofrimento já o teria destruído, se a palavra do Senhor não fosse o lugar onde ele encontra prazer e refúgio. Todos nós enfrentamos lutas, sofrimentos e dores. E se nós não encontrarmos formas de nos fortalecermos, nós vamos ser destruídos, nós vamos sucumbir. O salmista nos aponta o lugar. Deus é o nosso refúgio, a palavra do Senhor é a nossa fortaleza, é na palavra do Senhor que nós temos prazer. E ele tem tanta certeza disso, porque à medida que ele vai se alimentando da palavra, ele vai entrando na palavra, a palavra vai entrando também no coração e na mente desse salmista, ao ponto dele clamar ao Senhor: salva-me, porque eu pertenço ao Senhor. Muitas vezes a gente vem à igreja domingo após domingo, terça, quinta, nos dias de programações, mas não temos esse sentimento de pertencimento. Não sentimos muitas vezes que pertencemos a Deus. Nós achamos muitas vezes que Deus nos pertence, como pessoas têm ídolos, nós rebaixamos Deus a um ídolo e achamos que Ele nos pertence, Ele que está para nos servir. E invertemos a equação, e o resultado: sofrimento, vergonha, desastre, idolatria. O salmista entende que ele existe por causa de Deus. E ele diz: salva-me, Senhor, porque eu pertenço a Ti. Nessa manhã eu gostaria que você guardasse esse versículo no seu coração, na sua mente. E nos momentos de dificuldade, lembra a quem você pertence. E quando você lembrar a quem você pertence, lembre-se que o mundo só existe por causa dele. É Ele quem criou todas as coisas. E é Ele que sustenta todas as coisas. Salva-me. Tenha a noção dessa palavra, salva-me. Você entende do que você está sendo salvo quando você encontra prazer na palavra do Senhor? Quando essa palavra nos livra dos sofrimentos? Nós não temos muitas vezes a noção do que nós estamos sendo salvos. Salvos de Satanás, salvos do inferno,
salvos do poder da carne agindo em nós, salvos dos nossos desejos incontroláveis, salvos da morte, salvos de uma eternidade longe de Deus, salvo de tomar decisões erradas nas nossas vidas que nos levam a caminhos de morte. Mas para isso eu preciso entender a quem eu pertenço. Quem é o dono do meu coração? Quem reina sobre a minha vida? Quem conduz os meus passos? Quem direciona os meus pensamentos? Quem seria você? Quem é você sem Deus? Quem sou eu sem Deus? Quem somos nós sem Deus? O que é que a gente pode fazer nesse mundo sem Deus? A não ser pecar, errar, falhar, sofrer, chorar. Por isso essa oração desse salmista, por mais simples que ela possa parecer, porque às vezes nos enganamos com orações grandes, cheias de palavras, que não representam aquilo que nós trazemos no nosso coração. Mas o salmista, ele abre o coração de forma muito simples e diz: salva-me, Senhor, porque eu pertenço a Ti, eu sou Teu, tudo que eu tenho é Seu, tudo que eu faço é para o Senhor, que os meus pensamentos sejam do alto, que os sentimentos que habitam o meu coração, que os afetos que me afetam, possam manifestar a glória do Senhor. Salva-me para que eu não viva de forma errada, salva-me para que eu não viva em vão, salva-me para que eu não continue perdido em pensamentos e sentimentos, salva-me porque só quem está perdido precisa de salvação, e muitas vezes nós estamos perdidos, mesmo dentro das igrejas. Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja achando que estão nos caminhos do Senhor, porque participam de programações religiosas, mas não têm uma vida de intimidade com Deus. Não pertencem realmente a Deus, porque não consultam ao Senhor nas suas decisões, não consultam ao Senhor quando precisam discernir alguma coisa. Por isso, salva-nos, Senhor. Salva-nos, porque nós pertencemos ao Senhor. Eu não sei os sofrimentos que você passou durante a semana, não sei as lutas que você travou, mas eu sei que você travou, e eu sei que você enfrentou. Porque eu também enfrento, eu também passo por tudo isso, todos nós passamos. E se não encontrarmos prazer na palavra do Senhor, se não encontrarmos forças, a gente não consegue chegar de um domingo a outro. A gente não consegue chegar nem até amanhã, quanto mais ao próximo domingo. Por isso, salva-nos, Senhor. Salva-nos, pois pertencemos a Ti. Salva-nos, Senhor, e nos dá fome da Tua palavra. Que a Tua palavra seja o alimento da nossa alma, que a presença do Senhor, vinda pelo Santo Espírito de Deus, sacia a sede do nosso interior. Salva-nos, porque pertencemos a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, olha este povo, olha o Teu povo, Pai. Porque dentro da igreja, existe uma igreja invisível, que é a igreja que o Senhor vem salvar, é a igreja que o Senhor vem buscar. Salva-nos, porque pertencemos a Ti. Que o Senhor possa encontrar uma noiva pronta, preparada, disposta, ansiosa pela volta do noivo. E não uma noiva prostituída pelos prazeres e desejos deste mundo, Pai. Uma noiva ferida, machucada, destruída. Uma noiva que se enganou. Uma noiva que se entregou aos prazeres passageiros, temporários e momentâneos, e abandonou a eternidade.
Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Salva-nos dos nossos enganos, das nossas mentiras, das nossas falhas. Salva-nos da nossa inconstância. Porque o Senhor diz que aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. E muitos não permanecerão, Pai. Salva-nos, porque pertencemos a Ti, Deus. Tem misericórdia do Teu povo, que a Tua mão poderosa venha sobre nós, que aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Ti, Senhor, seja arrancado. Que em nome de Jesus, ó Pai, as artimanhas do inimigo, as ciladas de Satanás, caiam por terra em nome de Jesus, para que o Teu povo, ó Deus, encontre salvação em Ti, Pai. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Deus. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, Pai. Ilumina o caminho, Senhor, que temos que andar, ilumina os passos que temos que dar por meio da Tua palavra, Pai. Que possamos conhecer para que possamos obedecer, Deus. Dá disposição ao nosso coração de buscar conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, Pai. E não venhamos a desanimar, mas que possamos nos fortalecer no poder do Espírito Santo, Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste momento, Pai, para tratar nos corações, para adentrar, ó Pai, as vidas nessa hora, as mentes, ó Deus, porque nós estamos doentes, e a nossa doença se chama pecado, e essa doença só o Senhor pode nos curar. Só Deus pode curar o pecado do homem. Só o Senhor pode trazer luz sobre a escuridão do nosso coração, da nossa mente. Só o Senhor pode afastar as trevas que habitam em cada um de nós. Só o Senhor pode expulsar os demônios que habitam no coração humano. Oh Senhor, em nome de Jesus, salva-nos, porque nós somos Teus, fomos criados pelo Senhor, e em algum momento da nossa vida nos rebelamos, Deus, e decidimos viver uma vida longe do Senhor, tomando as nossas próprias decisões. Tem misericórdia, Senhor, e salva-nos, pelo poder do sangue de Jesus vertido na cruz. Vem de encontro ao Teu povo, salva o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, e nos conduz de volta, Pai, ao lugar de onde caímos, Deus. Que o nome de Jesus seja santificado em nosso coração, em nossa vida, e que de nós possa fluir rios de águas vivas, como o Senhor nos promete em Sua palavra. Se buscarmos e crermos no Senhor, faremos coisas ainda maiores do que o Senhor fez. Oh Deus, em nome de Jesus, salva-nos, porque nós somos Teus, pertencemos a Ti, Deus. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como assim? A gente guarda o que a gente está realmente sentindo e fala qualquer coisa que vem na nossa mente. Por quê? Porque parece que a gente tem medo de realmente ser sincero com Deus, de realmente falar o que está incomodando a gente naquele momento. Você já se derramou realmente na presença de Deus? Você já chegou na presença de Deus e falou assim: Pai, isso aqui está me incomodando, eu não sei o que fazer. Aí você se derrama na presença de Deus. É uma oração que você realmente olha e fala assim: Deus, sozinho eu não consigo. Então que a gente possa ter essa consciência que a gente precisa se derramar na presença de Deus e não mentir para Deus, porque não dá. A gente fala que Deus sonda mente e coração, mas parece que a gente fala isso da boca para fora. Então a pergunta que começa esse momento é: você já se derramou na presença de Deus? Se derramar de verdade, contar o que está te incomodando. Nesse momento de intimidade, você chega e fala assim: Deus, eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema na escola, a minha vontade era fazer isso,
Porque muitas vezes na hora do estresse a gente pensa assim: nossa, minha vontade era pegar o pescoço daquela pessoa. Só que chega na hora de orar, a gente esconde. A gente chega naquela oração no final do dia e fala assim: Deus, obrigado pelo dia, obrigado por tudo. Sendo que no coração a gente não carrega essa gratidão de verdade. Então, que a gente possa, nesse momento, não só aqui, mas fora daqui, se derramar na presença de Deus e ser sincero. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, eis-me aqui. Louvado seja o teu nome. Amém. Para esse próximo louvor, vem uma pergunta: como que está a sua adoração? Porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa da família, que é uma pessoa que, assim, muita gente não daria ouvido, né? Porque ele não quer saber de Deus, ele é uma pessoa que ele realmente já declarou que ele não quer. Mas ele me fez um questionamento, que ele falou assim: e se de repente no Brasil fizesse uma lei, assim como tem muitos países, que não pode ter mais igreja, não pode mais adorar o nome de Deus? Como ia ficar o povo de Deus? Muitos iam se render e falar assim: esquece, eu vou morrer, porque muitos países são assim. Se você pegou com uma Bíblia, aquilo ali é a sentença de morte que você tem.
E essa pergunta dele foi feita questionando assim: o povo de Deus só adora dentro da igreja então? Como está a adoração do povo de Deus? Porque quando a gente vê a conversa de Jesus em João 4, ele fala que chegou o tempo em que Deus procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade não são aqueles que dependem de quatro paredes, porque isso aqui é uma igreja, ponto. Tem CNPJ, tem a localização, mas e a gente, que somos levantados como o templo do Espírito Santo? E aqui, como que está a nossa adoração aqui, no coração? Será que a gente só adora Deus aqui? Adora, entre as muitas aspas, porque a gente vem aqui, canta alguns louvores e ponto. Depois a gente ouve a ministração, ora e vai cada um para sua casa. Essa é a sua adoração? Quando Deus procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade, Ele procura aqueles que mostrarão Jesus em qualquer lugar que Ele passa. Assim como a gente fala de orar constantemente, a nossa vida tem que ser uma vida de oração, que a gente passe pela rua e as pessoas não vejam a gente. Porque vem outra pergunta, né, quando a gente pensa em questão de adoração em espírito e em verdade. A gente está mostrando mais Jesus ou nós mesmos? Como que a gente está nessa questão? Estamos mais cheios de nós ou mais cheios do Espírito Santo? Então que nós possamos sair daqui e pensar sobre isso, que uma adoração em espírito e em verdade não é uma adoração qualquer, não é vir aqui cumprir um rito religioso, passar algumas horas do dia aqui, algumas horas que a gente passa com peso muitas das vezes quando a gente pensa desse jeito. É pensar, quando a gente vem pra cá, a gente pensar com alegria. Eu posso ir à casa de Deus, não é eu tenho que, eu posso. Fala assim, eu reservei esse tempo, por quê? Porque eu posso, eu tenho essa liberdade de escolher, eu vou ficar em casa e pecar ou eu vou adorar o nome de Deus. E que fora daqui a gente pense, bom, eu não estou na igreja, mas eu sou igreja, então que eu possa ser cheio do Espírito Santo e mostrar a Deus todos os dias, amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Amém. Os irmãos podem se sentar agora, a gente vai passar por um momento de oferta. Graça e paz, igreja. Essa semana, eu passei a semana igual o pastor falou. Quem não passou a semana difícil? Essa semana tivemos, né? Eu mesmo em casa. Uma semana difícil. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos estar vendo aqui sobre dízimos, ofertas, que o Senhor, eu creio que Ele trata. Chegando assim, no sábado, aí eu creio que cada irmã fala assim: amanhã tem culto, amanhã eu quero levar uma oferta, já recebe o pagamento, eu tenho compromisso com o dízimo, com a casa do Senhor. Glória a Deus por isso. E o Senhor trata com cada um de nós. Eu já agradeço a Deus por isso. E nós vamos aqui já ter no nosso coração que ofertar e dizimar expressa honra e gratidão. Honra a Deus, glória a Deus por isso. Gratidão a Deus, glória a Deus por isso. Os que trabalham, os que não trabalham, os que têm aposentadoria, os que não têm aposentadoria, mas Deus tem honrado e suprido a vida de cada um. E glória a Deus por isso. Que nós venhamos estar expressando a nossa honra e a nossa gratidão ao Senhor. Em todo instante, em todo momento. Com luta, com dificuldade, com tristeza, com alegria, com enfermidade, mas a gente tem que estar agradecendo ao Senhor em todo o tempo. Que nós sejamos, que estejamos expressando ao Senhor honra em todo o tempo. Conforme o pastor, já viu aqui, já falou conosco, que se buscarmos o Senhor, obras maiores Ele fará. E que nós estejamos a certeza que Deus, onde quer que nós estejamos, o Espírito Santo de Deus se faz presente junto de cada um de nós. Glória a Deus por isso. E nós lendo aqui, os Salmos 127, 1, a confirmação do Senhor, no Salmo 127, 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Senhor, como assim? Não é o Senhor que supre? Não é o Senhor que
está ali conosco. Então, se o Senhor não for o construtor da nossa casa, da nossa vida, inútil será a gente querer trabalhar com as nossas próprias forças. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Senhor, que palavra difícil. Porém, é para que cada um de nós venha refletir que não é as nossas forças, não é a nossa vontade, não é. É o Senhor que dá nosso descanso na noite, nos restaura para o outro dia. E o outro dia, o Senhor também já deixou estabelecido. Não adianta a gente fazer nossos planos, porque o plano maior vem do Senhor. Aí a gente tem que entender e glorificar a Deus em todo o tempo. Seja de que forma, seja de que jeito nós estejamos. Mas o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos sustentando e nós honrando, expressando honra e expressando gratidão. Uma das formas é os dízimos, as ofertas, as primícias. Importante também a oração de um pelo outro, que é uma forma de expressarmos o amor em todo o tempo. Amém? Glória a Deus por isso. Oremos. Senhor Jesus, Senhor, diante de Ti, glorificando o Senhor este dia por estarmos na Tua casa, glorificando o Senhor ao Senhor pela palavra, pelos louvores, por cada irmão que está aqui presente neste dia de hoje, e os que não estão, Senhor, mas o Senhor sabe, conhece, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, renovando os votos, sustentando, livrando de todo mal. Ó Pai querido, nós te damos graças em todo o tempo, por tudo, pelos nossos empregos, pelas nossas famílias. Ó Senhor, por fazer parte da família do Senhor Jesus, fazer parte da família de Cristo. Ó Pai, esteja, Senhor, abençoando dízimos, ofertas, Senhor, que vão estar sendo depositados na Tua casa neste dia de hoje. Que seja para a honra e glória, Senhor, dos compromissos assumidos na Tua casa. É que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto a gente vai cantando mais um louvor, os irmãos podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Que essa música, ela possa ser a nossa oração. Que a nossa adoração hoje seja de olhar e falar que não há nada igual, que não há nada melhor, não tem nada que se comparar com a esperança, viu? Com a presença de Deus, com o Santo Espírito dele. Não tem nada nesse mundo que a gente possa tirar proveito. Então, a gente está olhando para Ele por quê? Porque muitas vezes a gente olha para as coisas do mundo, não olha? Não adianta a gente mentir, olhar e falar, ah, eu não olho. Olha, e mentir é pecado, viu? Nesse momento, a gente possa pedir para ter mais e mais do Espírito Santo, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos ser cheios e transbordantes do Espírito Santo, que nós possamos cantar, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, não só nesse lugar, és bem-vindo aqui, na minha vida, e que Ele possa tomar conta da minha vida, que Ele possa realmente inundar a nossa vida, e que nossas escolhas sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais
amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, cante ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Pai, para inundar a nossa vida e que nossas escolhas sejam baseadas pelo Santo Espírito, Pai, para que nós possamos adorar o Senhor realmente em espírito e em verdade, Pai. Santo, Santo, Eterno Deus, eu te agradeço, Deus, por esse momento, por essa oportunidade que nós temos, Pai, de louvar e engrandecer o Teu grandioso e poderoso nome, por essa oportunidade que nós temos de nos derramar verdadeiramente na Tua presença, Pai. Santo, Santo, Eterno Deus, eu te oro e te agradeço por esse momento e te peço que o Senhor continue ministrando aos nossos corações durante o culto, Pai. E que a Tua palavra, Deus, fale direto aos nossos corações e que nenhum coração se endureça à Tua palavra, Pai. A minha oração é em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 7. Êxodo 17, a partir do verso 7. Amém? E assim chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas
vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou os amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Esse é um texto, irmãos, que vai mostrar para nós, ou vai nos falar sobre o período em que os irmãos israelitas saíram, depois de 450 anos de escravidão no Egito, para a terra prometida. Aqui eles estavam no deserto, no momento de grande dificuldade, de grandes conflitos. Eles foram atacados pelos amalequitas, que era um povo que não tinha nem nada a ver com a terra prometida. É um povo que morava no deserto. Os amalequitas moravam no deserto e, por ver os israelitas ali, tentaram impedir os israelitas de chegar até a terra prometida, atacando eles. E por isso nós tivemos essa grande guerra, onde Moisés orienta, dá orientações para Josué, cada um tomando um posicionamento, para que pudessem encontrar sucesso nessa empreitada, nesse ataque que eles sofreram. Quando nós olhamos esse texto, irmãos, nós entendemos que o povo de Deus só sobrevive pela fé. Não tem outra forma do povo de Deus sobreviver ou viver neste mundo se não for pela fé. Por que eu digo isso? Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que o inimigo sabe o momento certo para nos atacar. O inimigo sabe o momento certo em que ele pode nos atacar. Por que eu digo? Se você olhar o início do capítulo 17, do verso 1 até o verso 7, vai falar para nós que estava tendo um momento de conflito, de problema ali entre o povo de Deus e Moisés, porque o povo estava reclamando, murmurando, porque não tinha água. E estavam enchendo a paciência de Moisés, e estavam colocando Deus à prova. Porque a gente saiu mas lá no Egito a gente tinha água. Agora aqui a gente não tem. E começou aquela discussão, aquele conflito. Ao ponto de a palavra do Senhor nos dizer que havia naquele momento provação e rebelião. Massá e Meribá. Massá seria a aprovação que eles estavam enfrentando ali, que era a ausência de água. E o Meribá é a rebelião, é a forma como eles se comportaram no meio da provação. Eles se rebelaram contra Deus. De que forma? O Senhor está entre nós ou não? Eles se rebelaram no meio da provação. Todos nós temos lutas. E luta, irmão, não é batalha. Luta é aquilo que a gente tem todo dia. A batalha é quando a gente chega lá no final. Que a gente vai olhar para trás e falar: nós tivemos muitas lutas. Mas aqueles que permanecerem fiéis a Deus até o final vão vencer a batalha.
É a promessa do Senhor. Nós enfrentamos lutas no casamento, nós enfrentamos luta no trabalho, na vida educacional, nos nossos estudos, a gente enfrenta luta nos relacionamentos, a gente enfrenta lutas interiores, todos os dias. A forma como nós enfrentamos essas lutas é que vai manifestar o tipo de Deus ou a adoração que nós temos. No meio da provação, sem água, o que o povo fez? Se rebelou contra Deus e contra Moisés, que era o líder. Deus está ou não no meio de nós? Eles não tinham certeza se Deus estava ali. Faltava intimidade deles com Deus. Deus está ou não entre nós? E muitas vezes a gente faz essa pergunta na igreja, em casa. Deus está ou não no meio de nós? Por quê? Estamos passando por dificuldades, estamos passando por lutas. E não basta só você passar pela luta, porque o inimigo sabe o momento que você está passando pela luta para atacar com mais intensidade. E é isso que estava acontecendo. O momento em que havia um conflito de provação por falta de água, Deus vai lá e abençoa. Faz com que apareça água, eles bebem água, mas antes disso eles se rebelaram no momento da provação. E o Senhor Jesus fala que uma casa dividida não subsiste. Numa casa em que existe divisão, ela não resiste aos ataques do inimigo. E o que aconteceu? No meio daquele imbróglio, naquela confusão que estava ali, o inimigo chama os amalequitas. Os amalequitas vêm para atacar o povo de Deus. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que sempre haverão lutas para que nós possamos alcançar as promessas de Deus. Sempre haverão lutas para a gente alcançar as promessas de Deus. Esse povo viveu 450 anos escravos no Egito. Quando de repente eles clamam, Deus ouve, Deus levanta Moisés como um líder para aquele povo, começa uma condução até uma promessa que Deus fez lá em Abraão para este povo. E eles começam uma peregrinação do Egito para a terra prometida. E no meio do caminho, o que a gente tem? Um deserto. Como todos nós temos desertos nas nossas vidas. Os desertos são momentos difíceis. Os desertos, fisicamente aqui o deserto é um lugar de muito calor durante o dia e de muito frio à noite. Mas durante o dia o Senhor vem como uma nuvem para proteger o seu povo. E durante a noite Ele é uma coluna de fogo para aquecê-los. Mas no decorrer desse trajeto, lutas vêm contra o povo de Deus, para que eles não alcancem a promessa, para que eles desistam no meio do caminho. E os amalequitas foram usados como essa dificuldade, essa luta. E os amalequitas, irmãos, para você que de repente está meio perdido, você fala, o povo de Deus eu sei, são os israelitas. Quem são os amalequitas? Se você abrir a palavra do Senhor em Gênesis 36, 12, você vai ver que os amalequitas são descendentes de Esaú. Quem foi Esaú? Aquele que vendeu o seu direito de primogenitura, que vendeu a bênção de Deus por um prato de comida. E quantas pessoas hoje não vendem as bênçãos de Deus por qualquer coisa? Por um momento de prazer nós vendemos a eternidade. Por um emprego melhor nós vendemos a eternidade. Por uma bênção agora aqui nós vendemos a eternidade. Por algo passageiro nós abrimos mão da eternidade. Os amalequitas, descendentes de Esaú, estão ali para impedir que o povo de Deus alcance as promessas do Senhor para eles.
e lutam contra o povo de Deus, entram em batalha contra o povo de Deus. E a gente precisa aprender uma lição muito importante, irmãos. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que nós não vencemos as lutas sozinhos. Nós precisamos de pessoas dispostas ao nosso lado. Nós não vencemos as lutas sozinhos. Nós precisamos de pessoas dispostas ao nosso lado, para que nós possamos vencer essas lutas. Nós vamos travar lutas todos os dias, a todos os momentos das nossas vidas. Existem lutas, irmãos, que vai ser você, Deus e mais ninguém, não tem o que fazer. Mas uma boa parte das nossas lutas, nós vamos precisar depender de outras pessoas ao nosso lado. Pessoas dispostas. Nós vamos precisar de disposição, de organização, de estratégias para vencer o inimigo, porque ele não age de qualquer forma. O nosso inimigo, ele tem estratégias, ele tem organização, ele tem um inferno inteiro à disposição para tirar os filhos de Deus do caminho da promessa que o Senhor tem para nós. Ele não brinca de ser demônio, enquanto muitos de nós brincamos de ser cristãos. Ele leva o seu chamado a muito a sério. O chamado de um demônio é uma coisa séria. Ele tem um objetivo, ele tem um chamado de afastar e tirar os filhos de Deus do caminho da promessa, de fazer com que eles desistam no meio da luta, de fazer com que eles ajam de qualquer jeito e qualquer forma, para que sejam facilmente vencidos. Mas aquele povo que tem a direção de Deus, que tem um coração disposto, eles buscam no Senhor a orientação. Moisés não chamou a responsabilidade só para ele, porque não era responsabilidade só de Moisés. Era uma responsabilidade de cada uma daquelas pessoas que estavam caminhando com ele, lutar contra as adversidades, lutar contra o inimigo, lutar contra o povo que é enviado para poder tirar o povo de Deus do caminho da promessa. Então Moisés, ele olha para o Josué e fala, ó, vai lá e escolhe alguns homens e vai à frente de batalha, enquanto eu vou subir a colina com Arão e Hur, e estaremos lá. Enquanto vocês vão para a frente de batalha, nós vamos subir para interceder e rogar ao Senhor que nos abençoe. Uma batalha, irmãos, é vencida com estratégia, organização e disposição de coração. Porque se Josué fala assim, eu não vou lá para frente, eu quero também fazer outra coisa, eu quero ficar longe do frente de batalha. Não. Josué obedeceu. Ele recebeu uma responsabilidade de Moisés. Não foi Moisés que escolheu os homens que iam lá na frente com Josué. Foi Josué, porque era ele que ia para a frente de batalha. Escolha você os homens que você quer ao seu lado, lá na frente de batalha. Porque de repente o Moisés fala assim, leva o Joãozinho, o Zezinho, o Guinho o Zezinho, e o Marquinho com você. Chega lá, os caras estão com má vontade. Aí você tem um Josué cheio de disposição no coração para obedecer o mandamento de Deus, mas você tem os outros ali que estão mal menos. Sabe aquele negócio, se um cair eu corro. Não adianta a gente ir para uma batalha espiritual com gente que não está disposta a batalhar. E é por isso que Moisés disse, Josué, vai lá, escolha os homens que vão ao seu lado na frente de batalha. Eu, Arão e Hur, vamos para a colina. Porque a gente precisa entender isso, irmãos. A gente não vence uma batalha sozinho, a gente não vence a luta sozinho. Quando Jesus estava para enfrentar a cruz, ele vai ao Getsemane, mas ele não vai sozinho. Ele chama Pedro, Tiago, João, me acompanhem em oração. E ali próximos, Deus deixa ele, porque Jesus tinha um encontro íntimo com o Pai.
Ele vai um pouco mais à frente, mas para que ele pudesse ir mais adiante, ele solicita que aqueles irmãos permaneçam em oração. E o que aconteceu? Dormiram. Jesus volta e encontra aqueles irmãos dormindo, porque eles não estavam com o coração disposto. Estavam abatidos, por quê? Porque havia perseguição. Havia uma promessa de perseguição, havia uma promessa de que o mestre iria morrer, iria ser crucificado. Eles não estavam dispostos porque havia na mesa alguém que traiu Jesus, descaradamente, que comeu do mesmo pão, do mesmo prato, bebeu do mesmo vinho, saiu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É o espírito de Esaú em Judas, que continua vendendo a eternidade por um prazer momentâneo, por um valor qualquer. E aqueles discípulos foram tomados de desânimo, de tristeza, e dormiram enquanto deveriam estar orando. Jesus chama a atenção: vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. E Jesus vai novamente em oração. E quando volta, os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Como é que a gente vence uma batalha dessa forma? Jesus tinha muita intimidade com o Pai. E por isso ele prevaleceu. Jesus não estava ali para se mostrar, mas para servir, para se entregar em nosso lugar, naquela cruz. Para morrer a morte que era minha, para sofrer o sofrimento que era meu, para sentir a dor que era para que eu tivesse sofrido, para que a minha carne tivesse sido rasgada, o meu sangue deveria ter sido derramado ali, mas Jesus tomou o meu lugar, e foi à minha frente. Foi à sua frente, foi à nossa frente. Enquanto todos xingavam, cuspiam, ele permaneceu firme, porque havia um plano, uma estratégia, uma organização que já havia sido traçado desde a eternidade, em que Jesus deveria morrer na cruz por nós pecadores, para nos reconciliar novamente com o Pai. E aqui o povo de Deus tinha uma promessa de chegar à terra prometida, mas no meio do caminho tinha os amalequitas, que queriam destruí-los, impedi-los de chegar lá, e aproveitaram o momento em que havia o conflito, briga, em que eles se rebelaram contra Moisés e contra o próprio Deus, porque não vigiaram e não oraram, e permitiram ser usados como instrumentos para enfraquecer o povo de Deus. E a gente precisa olhar, irmãos, nesse contexto. A palavra fala para nós, no verso 13, Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Josué só venceu porque ele foi sustentado em oração por Moisés, Hur e Arão, que subiram a colina. Enquanto eles lutavam na frente de batalha, eles eram sustentados em oração. Moisés venceu essa luta, não porque ele era bom, mas porque ele foi sustentado por Arão e Hur. Porque muitas vezes, irmãos, aqueles que vão à frente de batalha, ou aqueles que intercedem, que estão lutando em oração contra as hostes malignas, também se sentem cansados, também se sentem sobrecarregados. E nessa hora a gente precisa de gente disposta a servir. Moisés só venceu aquela luta em oração porque Arão segurava no braço dele de um lado e Hur segurava do outro, mantendo os braços dele erguidos com a vara, rogando a intervenção de Deus. Arão e Hur, Moisés, Josué, o povo de Deus só venceu porque havia disposição no coração deles para servir, e não importa onde,
Não importa onde, não importa se é na frente de batalha, se é na retaguarda de oração. Eles tinham o coração disposto a servir. Para quê? Para que o povo vencesse aquela luta. A gente não vence uma luta sozinho, irmãos. Uma comunidade, uma igreja, a igreja de Deus não vai vencer as lutas contra as hostes malignas apenas com programações, com festas. Não, precisa haver oração, precisa haver uma luta de oração. Porque a oração, quando nós lutamos em oração, irmãos, é para vencer o nosso primeiro inimigo, que somos nós mesmos. É a nossa preguiça, a nossa indisposição, a nossa falta de vontade de fazer as coisas. É a primeira batalha da oração que a gente tem que vencer, é contra nós mesmos. Porque quando a gente convoca para uma festa, enche. Quando a gente convoca para oração, esvazia. Se eu falar, a gente vai fazer churrasco a semana inteira, vai vir gente saindo pelo ladrão aqui. O pastor falou que vai ter churrasco a semana inteira. O Alex vai, botar a churrasqueira para cantar aqui. Rapaz, mas vai faltar gente. Ou melhor, vai faltar espaço, né? Para tanta gente. Porque a gente, convidar o meu vizinho, vou convidar não sei quem, por quê? Porque o pastor falou que vai ter churrasco a semana inteira. Agora o pastor vai ter oração a semana inteira. Não, eu vou estar cansado. Eu vou ter um imprevisto. Eu vou ter um imprevisto no dia da oração. Mas o pastor falou que é a semana inteira. Então, a semana inteira, nesse horário, eu tenho um imprevisto, que eu não vou conseguir comparecer. É legal quando é um imprevisto que você já prevê, né? É uma visão que você fala, rapaz. Irmãos, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a Síria está passando por um caos. Os cristãos estão sendo caçados ali. As minorias religiosas, e lá o cristão é uma minoria religiosa. Está sendo caçado. Está sendo morto. Está sendo degolado. Por quê? Porque não nega Jesus. Para aqueles lugares ali, ser cristão é pena de morte, irmãos. Falar que é cristão ali é você ter um alvo nas suas costas. É você, sabe o que é? O cara meter o pé na porta da sua casa, que é o lugar, entre aspas, mais santo que nós temos, né? Que é o nosso lar. É o nosso lugar inviolável, que é a nossa casa. Eles metem o pé na porta, entram, botam fogo na casa, arrasta a esposa, filho pelos cabelos, joga no meio da rua, batem até você negar Jesus. E se você não negar Jesus, eu vou matar a sua esposa na sua frente, eu vou matar os seus filhos na sua frente, e depois eu vou incendiar você. Isso é ser cristão lá. Aqui ser cristão é você botar na camisa, né? Camiseta bonita, que nem a minha, que a gente se reveste de Deus. A gente usa um colar, a gente usa um brinco, a gente usa uma peça. A gente reduz Deus a uma camiseta, a um pingente. A gente reduz Deus a palavras que são jogadas ao vento. Enquanto nós deveríamos estar orando e intercedendo por esses irmãos que estão lá, sendo mortos, para que eles não neguem a fé, para que Deus intervenha, para que Deus os salve, assim como nós começamos hoje falando, salva-me Senhor, porque eu sou teu. Eu oro, Senhor, salve esse meu irmão, essa minha irmã que está aí na Síria, que está passando perseguição, porque ele é teu, ela é tua. São filhos e filhas amados do Senhor,
que estão enfrentando um mundo que jaz no maligno, um mundo no qual nós, que somos ocidentais e vivemos aqui de forma muito mais tranquila, e podemos ir à igreja quando a gente quiser, a gente pode dormir no banco da igreja quando quiser, porque é um lugar gostoso, né? A gente não tem em casa para dormir, então a gente dorme às vezes no banco da igreja, porque é para vigiar e orar, e a gente faz o que? A gente vai dormir. Isso é brincar de ser cristão. Isso é não entender o que é o chamado de Jesus para o seu povo. Isso é vender a eternidade por um momento de cochilo, por um momento de prazer, por um momento, ou por alguma situação, ou por alguma coisa. É dizer: Senhor Jesus, o sacrifício que o Senhor fez na cruz não vale mais do que um emprego bom, do que uma casa legal, do que uma viagem no fim do ano, numa viagem num fim de semana prolongado. A sua morte na cruz vale menos do que isso. Por quê? Porque eu estou vendendo o meu momento de eternidade e comunhão contigo por isso. Senhor, a sua morte na cruz vale menos do que algumas horas de Netflix, de celular, de redes sociais, porque é por isso que eu vendo a eternidade. Que tipo de cristianismo a gente está vivendo, irmãos? Eu olho a vida daquelas pessoas que vivem ali e sobrevivem pela fé em Cristo Jesus, e me envergonho do tipo de vida que muitas vezes nós vivemos aqui. Temos todas as oportunidades para viver um evangelho realmente impactante e transformador, mas não fazemos nada com isso. Uma batalha uma luta, irmãos, a gente não vence sozinho. Tem aquele que vai na missão, mas tem aquele que tem a missão de orar e sustentar o que foi. Tem aquele que tem a missão de financiar aquele que foi. Porque o chamado do Senhor para nós é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando essas pessoas não apenas batizáveis, mas discípulos de Jesus Cristo. E a gente não faz nada disso. A gente não faz a começar da nossa própria casa. Quando foi a última vez que você teve um culto na sua casa, no seu lar? E quando a gente abre para fazer culto nas casas, eu conto nas mãos, nos dedos de uma mão só, aqueles que levantam a mão que querem, e sobra dedo para caramba. Sabe por que isso acontece? Porque nem você tem a responsabilidade de fazer culto na sua casa, pensando na salvação da sua própria família. Muitas vezes, irmãos, os pais já deixaram de orar por seus filhos, o marido já deixou de pastorear a esposa já deixou de orar e sustentar o marido em oração. E depois a gente pergunta: por que as famílias estão se destruindo? Por que as gerações estão cada vez dessa forma, mais descompromissadas com Deus? A culpa é nossa. Começa em nós. Porque a gente não faz o que tem que fazer. A gente não assume a responsabilidade na luta que nós temos que travar. Você acha que seus filhos são 100% cristãos ou eles são frequentadores de igreja? Porque a gente às vezes se engana, né? Acha que porque o meu filho vem para a igreja. Tá bom, ele é um frequentador de igreja. Mas será que ele é realmente cristão? Será que ele vê em você, pai e mãe, exemplo para realmente ser um cristão e servir a Deus? Será que você, marido, tem pastoreado a sua esposa? Tem orado nas madrugadas pelos seus filhos? Você, esposa, tem orado pelo seu marido, tem sustentado ele em oração? E quando eu falo isso, não é: Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda a minha esposa, Senhor, muda o meu filho. Não, Senhor, muda o meu coração. Porque o primeiro que precisa mudar sou eu.
A luta de oração começa no meu coração e na minha mente. Se não houver mudança em mim, não vai adiantar nada. Na quinta a gente conversava sobre a importância da gente ler a palavra de Deus, de conhecer as Escrituras, de pelo menos ler a Bíblia uma vez na vida inteira. E alguns irmãos falam: pastor, mas eu tenho dificuldade para ler e tal. Ora, irmão, ora. Ora, porque Deus vai abençoar para você conseguir fazer isso. Não uma, nem duas, mas várias vezes no decorrer da sua vida. É uma luta. Você acha que é fácil ler a palavra no meio de tanto entretenimento que a gente tem? Eu vou passar 1 hora lendo a palavra. É um sacrifício, irmãos. Mas se eu falar para você, eu vou passar 10 horas assistindo, maratonando uma série da Netflix, passa que a gente nem sente. O que é mais fácil, você ler a Bíblia meia hora ou passar 10 horas de Netflix? Com certeza é a Netflix. Porque é nisso que infelizmente hoje. Diferente do salmo que a gente leu no início, onde o salmista diz: olha, eu tenho prazer, Senhor, na tua palavra, e no sofrimento é a tua palavra que me sustenta. E quanto mais eu tenho prazer nessa palavra, mais eu sei que eu pertenço ao Senhor, então salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Quinta coisa que a gente aprende, ou melhor, a quarta coisa, que nós aprendemos neste texto, é que a vitória que nós vamos ter nas lutas não vem de nós. A vitória não foi do Josué que foi lá na frente. A vitória não foi do Moisés, do Arão e do Ur. A vitória, ela vem do Senhor. As vitórias que nós alcançamos nas lutas que nós travamos, elas vêm do Senhor. Por isso Moisés estava com as mãos erguidas, segurando a vara que Deus havia dado a ele, o cajado estendido em direção aos céus, rogando a intervenção divina. E todas as vezes que ele fraquejava, o povo de Deus começava a perder. E aí ele precisava de ajuda. E o povo de Deus começava a vencer. E ele fraquejava, o povo perdia. Recebia ajuda, o povo avançava. Por quê? Porque a nossa vitória não vem de nós mesmos, vem do Senhor. A palavra do Senhor, lá em Salmo 37, verso 39, diz isso: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra, Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Salmos 37, versos 39 e 40. Do Senhor vem a salvação dos justos, do Senhor vem a salvação do seu povo. Quando nós olhamos um pouquinho mais à frente para entender que realmente essa salvação não vem de nós, e a gente precisa desesperadamente aprender isso, irmãos. Porque a gente vem, vou vir a semana inteira, porque eu vou vencer. Você pode vencer, mas a vitória não vem por você, ela vem pelo Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. E aí, para você entender isso, lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 5 em diante, o sábio fala para nós como um conselho: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes a gente acha que porque conseguiu vir em alguma programação, a gente já está bem. Já venci essa semana, já estou zerado, estou 100% cristão. Orgulho, vaidade e arrogância. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, dependa do Senhor, porque as vitórias que nós enfrentamos em nome de Jesus.
E a gente precisa entender isso de uma forma até, quando a gente olha para a Bíblia, né? A gente olha quem Moisés falou para ir à frente. Quem foi que Moisés falou para ir à frente? Josué. Qual o nome de Josué? Você sabe qual era o nome de Josué? Qual era o nome de Josué? Era. Porque Josué não era o nome verdadeiro dele. O nome de Josué foi dado por Moisés. Ele tinha outro nome. Em Números, no capítulo 13, verso 16. Números 13, 16. O nome de Josué era Oséias, que quer dizer salvação. Moisés trocou o nome dele de Oséias para Josué, que quer dizer o Senhor salva. Em Números 13, 16. O texto nos mostra que o nome de Josué era Oséias, que quer dizer salvação. Mas de repente eu tenho o nome de Oséias e eu vou, e o Moisés me escolhe para ir à frente. E o meu nome é salvação, eu posso achar que eu sou a salvação desse povo. Moisés troca o nome dele para Josué. O Senhor salva. E ele escolhe, Josué, você vai lá. Por quê? Porque a salvação não vem de você, ela vem do Senhor. É o Senhor quem salva. E esse é o significado do seu nome. É o Senhor quem salva. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a luta contra o nosso inimigo, ela vai de geração em geração. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. O último versículo do capítulo 17. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. A nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra o inimigo, contra o Satanás, contra a carne, contra o sistema maligno, contra o nosso velho homem, contra nós mesmos, vai de geração em geração. E aí eu te pergunto, como é que você está preparando a próxima geração para enfrentar essas lutas espirituais? Como você está preparando a próxima geração para enfrentar essas lutas? Como é que você está preparando o seu filho, sua filha, para enfrentar as lutas espirituais que eles vão enfrentar neste mundo, para que permaneçam firmes no caminho do Senhor? Você está preparando eles em oração, em comunhão, em amor, em ensino da palavra de Deus, com cultos na sua casa? Ou você está preparando a próxima geração com redes sociais, Netflix, isolamentos, deixando ele fazer o que ele quiser, não estabelecendo limites, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, faz o que quer, o que não quer dentro de casa? É assim que você está educando, preparando a próxima geração? Há um tempo atrás eu trouxe um provérbio oriental, e que eu vou trazer de novo aqui hoje, que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis geram homens fracos. Esses homens fracos vão criar tempos difíceis. E só nos tempos difíceis é que vão ser gerados novamente homens fortes. Em qual parte dessa que a gente está se encontrando? Será que a gente está no tempo fácil? Porque nós não temos tanta dificuldade, irmãos, para vir à igreja. Eu vou dizer que a gente não tem dificuldade nenhuma de vir ou de ser igreja. Não existe dificuldade para a gente. Nós criamos essas dificuldades. A gente cria dificuldade. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a igreja. Estou cansado, não vou para a igreja. Trabalhei o dia inteiro, não vou para a igreja. Eu estou com uma unha encravada que eu não vou para a igreja.
tudo é um motivo. E sempre o alvo é a ausência da comunhão. Em tudo, irmãos. Briguei com o marido, não vou para a igreja. Briguei com a esposa, não vou para a igreja. Briguei com meus pais, não vou para a igreja. Perdi o emprego, não vou para a igreja. Mas quando eu quero alguma coisa, aí eu vou. Aí eu estou precisando de um namorado, de uma namorada. Estou precisando de um emprego. Aí eu vou para a igreja. Aí eu fico crente pra caramba. Aí eu entro aqueles propósitos de oração, de 7 semanas de oração para conseguir um emprego. Ridículo. Tentando barganhar com Deus. A oração não é para você barganhar com Deus, é para matar o velho homem que está dentro de você ainda. A oração é para que o seu coração sintonize com o coração de Deus, para que a sua visão não seja mais sua, mas que você olhe os outros, o mundo, através dos olhos de Deus. Isso é uma batalha de oração. E isso vai acontecer de geração em geração, porque está na palavra. É muito mais do que uma luta entre o povo de Deus e os descendentes de Esaú. É uma luta do bem contra o mal. Do bem que eu sei que devo fazer, contra o mal que eu sei que eu não devo fazer, mas que eu faço. E essa luta acontece dentro da gente. Todo dia, a todo instante. Eu sei que eu preciso ir à igreja, porque eu vou me fortalecer, mas eu não quero, porque a minha carne odeia a oração, porque eu estou fraco, eu não consigo. Permita então que Deus aperfeiçoe o poder dele na sua fraqueza. Bendita é a fraqueza que nos aproxima de Deus. E maldita é a fraqueza que nos afasta dele. É uma luta, irmãos, do bem contra o mal, que a gente trava dentro do nosso próprio coração, da nossa mente e dentro da nossa casa, para que a nossa família permaneça nos caminhos do Senhor. Todos nós enfrentamos, todos. E todos nós, se quisermos vencer a luta, precisamos assumir um posicionamento. Na nossa vida, irmãos, a gente sempre tem a possibilidade de ou virar a página ou fechar o livro. Você precisa escolher o que você quer fazer. Você vai fechar o livro ou vai virar a página? São escolhas que nós fazemos na vida. Se você fechar a página, viva a vida que você sempre quis viver, que a sua carne sempre quis viver, entregue-se aos desejos, mas também assuma as consequências da sua escolha. Se você fechar a página, você está dizendo que o Senhor não tem espaço na sua casa. A sua casa não é um lugar para ser chamado de lugar de oração. Se você fechar a página, você está desistindo da sua própria família, da sua própria salvação em Cristo Jesus. Mas quando nós viramos a página, o Senhor nos dá a possibilidade de voltarmos atrás, de nos arrependermos e voltar aonde nós caímos, de voltar ao primeiro amor. São lutas que nós enfrentamos todos os dias. Você pode ter feito a maior besteira a semana inteira, até ontem. Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente, de virar a página. Mas é uma decisão sua. Vir aqui durante a semana é uma decisão sua.
Josué, lá depois quando ele entra na terra, ele enfrenta batalhas, ele fica com o povo, ele tomou uma decisão para ele, e que vai influenciar na casa dele, na família dele, porque ele diz: olha, nós estamos numa terra que tem muitos deuses, tem muitos ídolos, e aqui nós temos muitos ídolos, nesse mundo, o que não falta nisso aqui é ídolo. É ídolo na religião, é ídolo no futebol, é ídolo na política, é ídolo em todos os lugares. Até nós mesmos somos nossos próprios ídolos muitas vezes, nos tornamos nossos próprios deuses. O que não falta é ídolo para ser adorado. E Josué estava numa terra que era assim também. E ele fala para as pessoas: olha, se você realmente está entendendo quem Deus é e o que Ele fez por nós, sirva a Deus. Agora, se você vai decidir não seguir a Deus, então siga os deuses que você quiser. Agora, eu e a minha família, a minha casa, nós serviremos o Senhor. Isso é um posicionamento de alguém que tem intimidade com Deus, que sabe quem Deus é, e que entende que só existe por quê? Pela fé em Deus. O povo de Deus só existe porque deposita a sua fé nele. As vitórias que nós temos é porque nós confiamos nele. As derrotas que nós temos é porque muitas vezes cansamos e paramos de vigiar e orar, e aí o inimigo vence sobre nós, vence na nossa casa, vence na cabeça do seu filho, no coração do seu filho e da sua filha, vence na cabeça do seu marido, no coração dele, vence na cabeça e no coração da sua esposa, vence no seu coração e na sua mente, porque você tem deixado de vigiar e orar. Para vencer a batalha, para vencer a luta, nós precisamos de pessoas que tenham disposição de servir a Deus e de confiar plenamente no caráter santo desse Deus, de que Ele, e só Ele, pode nos conduzir à vitória. E a vitória passa pela cruz. Pela cruz. Para que Cristo vencesse a morte e Satanás, Ele teve que passar pela cruz. Para que nós possamos alcançar vitórias espirituais na nossa vida, a gente precisa crucificar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, a nossa preguiça, a nossa indisposição. A cruz é o nosso lugar, é por ela que nós vamos passar, para chegar à promessa que o Senhor tem para nós. Nenhum de nós está preparado para as promessas de Deus. Por isso o Senhor envia o Espírito Santo, porque Ele foi preparar um lugar para nós, mas nós ainda não estamos preparados. O Espírito está nos preparando. Ele começou uma boa obra, mas essa boa obra só vai ser terminada se nós tivermos disposição de permitir que Ele continue fazendo em nossa vida. Caso contrário, no último dia, Ele vai olhar para mim, para você, para nós, vai dizer assim: eu não te conheço. Eu até comecei uma obra na sua vida, mas você não permitiu que eu continuasse ela. Eu mandei você fazer tal coisa, você não fez. Eu orientei a ir pela direita e você foi pela esquerda. Eu falei para você avançar na luta e vigiar e orar, e você dormiu. Então eu não te conheço. O caráter não foi formado. Precisamos entender que, como povo de Deus, nós só vamos sobreviver neste mundo pela fé em Deus. Um povo que se diz povo de Deus precisa mostrar Deus nos lugares aonde Ele se encontra. Se você vai para a escola, Deus precisa ir para a escola com você. As pessoas precisam ver Deus na sua vida lá na escola.
Lá no seu trabalho, as pessoas precisam ver Deus. Com o seu vizinho, as pessoas também precisam, o seu vizinho precisa ver Deus na sua vida. E assim como a gente está aprendendo na quinta-feira, no livro de João, quando elas questionarem alguma coisa, ou você precisa falar para elas, olha, eu tive um encontro com Deus, Deus me encontrou, eu fui encontrado pelo Messias, e Ele mudou a minha vida. As pessoas vão querer saber como é que é isso. Venham e vejam. Venham e vejam. Se nós estivéssemos vivendo o verdadeiro evangelho, estes bancos não teriam mais lugares. Todos esses lugares estariam ocupados. Quando foi a última vez que você chamou alguém, olha, venha e veja o evangelho de Jesus? Você tem um compromisso. O chamado de Jesus, a comissão, a grande comissão é para todos nós. Não é só para o pastor, não é só para o líder, é para todos. Todos têm o chamado. Mas para que esse chamado realmente manifeste glórias a Deus, nós precisamos assumi-lo com responsabilidade, com compromisso. Eu quero orar. Quero começar essa semana, né? Com oração. Orar para que o Senhor faça em nós aquilo que a gente tem tanta dificuldade de fazer. Para que o Senhor nos tire o medo de falar dEle, de viver para Ele. Oh Deus Criador, Santo, justo, poderoso, Rei do Universo, o Senhor que sustenta toda a criação, é ao Senhor que nós clamamos nessa hora. É o nome de Jesus que nós invocamos, para que venha, Senhor, ao nosso encontro, para que nos encontre perdidos em pensamentos, em sentimentos e emoções. E restaure, Senhor, as nossas vidas, restaure os nossos casamentos, restaure as nossas famílias. Que em nome de Jesus, Pai, a palavra do Senhor que é viva, gere vida em nós, que estamos vivendo muitas vezes como cristãos mortos espiritualmente, fracos e doentes, pelas escolhas que nós temos feito. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós vimos na Tua palavra que o inimigo sabe o momento certo para nos atacar, e ele tem atacado muitos lares, muitas famílias, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que nós vamos ter que enfrentar muitas lutas para permanecer nos caminhos do Senhor, seja em casa, no trabalho, na igreja, ou conosco mesmo. A nossa própria mente nos dizendo que não somos bons, que não somos dignos de estar na presença do Senhor, e nós sabemos que não somos. Mas em Cristo Jesus, o Senhor nos acolhe. Oh Pai, tem misericórdia de nós, que ainda travamos lutas intensas e constantes dentro do nosso coração e da nossa mente. Que o Teu Espírito Santo, Deus, nos fortaleça, nos conduza, nos constranja com um amor que nós sabemos que não merecemos. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos crucificar, Deus, o nosso eu,
o nosso ego, a nossa vaidade, porque é ali que nós precisamos estar. Nós precisamos viver à sombra da cruz. Para que o Cristo seja visto em nós, nós precisamos morrer. O primeiro chamado para a igreja de Cristo é a morte. A morte de uma igreja autossuficiente, que se acha rica e abastada. Uma igreja que aceita e tolera o pecado no meio do povo. Uma igreja que aceita os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Essa igreja precisa morrer. Para que a igreja verdadeira do Senhor venha a brilhar. Oh Deus, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, com a certeza de que nós tivemos um encontro com Jesus, de que o Espírito Santo falou poderosamente aos nossos corações, e que possamos sair daqui com uma decisão tomada, Senhor, porque a nossa vida é feita de decisões, que possamos decidir seguir ao Senhor, que nós e a nossa família possamos seguir a Jesus, que nós e esta igreja, Senhor, siga a Jesus, e que esteja comprometida com a denúncia do pecado, que esteja comprometida, Senhor, em assumir as responsabilidades e compromissos, de buscar a face de Jesus, e uma transformação em si próprio, para que o caráter de Cristo seja formado em cada um de nós. Que o amor de Deus nos constranja, que a graça de Cristo Jesus nos alcance, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos sustente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.